Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo no outro país. Uma ótima tarde para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, eu queria pedir você para dar um joinha para mim aí, né? Para ajudar aqui, né? Para que o YouTube divulgue mais o meu vídeo. Pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal, para dar uma forcinha para mim, né? Me ajudar, se inscreva no meu canal. Eu já estou caminhando para os 1.500 inscritos, né? E com a sua ajuda eu vou chegar lá mais rápido. A minha meta agora é chegar nos 2.000 inscritos. E eu queria pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver um pouquinho desanimado lá na seita, né? Porque o irmão não está acreditando, ele não pode falar nada, não pode perguntar nada, não pode fazer uma perguntinha, não pode questionar nada. Irmão, pergunta para mim aqui. Entra em contato comigo aqui, pergunta para mim, eu respondo para você, tá bom? Queria também pedir para aquele irmão que foi testemunha de Jeová, saiu, tá nem aí para testemunha de Jeová mais, né? Mas a lembra da palavra de Deus, a lembra de Jesus. Pode, se você quer falar sobre a palavra de Deus, falar sobre Jesus, pode falar comigo também, pode falar comigo, vai ser um prazer muito grande falar com você. E aquele irmão que passou por uma seita, né? Teve uma experiência terrível, né? E quer usar essa experiência, né, para ajudar outros, para evitar que outros caiam nessas enrascadas aí, né? Mas talvez o irmão não sabe fazer isso, o irmão não tem um canal no YouTube. Ô irmão, faça um áudio aí, faça um áudio e manda para mim, contando a sua história. E eu faço um vídeo aqui, contando a sua história. Eu faço um vídeo, tranquilo. Meu telefone é 99151-5617. O DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, que trem bom danado. E eu queria pedir para vocês, meus irmãos, comentar bastante no meu canal aí. Comente aí. Comente aquilo que vocês gostaram. Comente o que vocês não gostaram também. Fala do que vocês não gostaram. Eu não gostei disso. Pode comentar. Quando a pessoa comenta uma coisa que não gostou, uma coisa que eu errei, porque eu não sou perfeito, eu erro, me ajuda a crescer, ajuda meu canal a crescer, tá bom? Pode comentar, meus irmãos, não tem problema não. O irmão aí, o 1 Tessalonicenses, um abração para você, meu irmão no Rio de Janeiro, o irmão Nelson, né? O irmão Nelson bateu um papo comigo aqui, né? O irmão Nelson é uma pessoa muito legal, gente boa, tá um pouco sozinho, né? Porque passou por uns momentos difíceis aí com a seita, né? Mas tá aí, né? A gente tá aí para conversar, para dar um apoio para ele, para dar uma força para ele. O que eu puder fazer para dar um apoio pro irmão Nelson, pode ficar tranquilo, pode contar comigo que eu estou aqui para dar um apoio. Meus irmãos, outro dia eu ouvi o relato de um irmão evangélico que me deixou estarrecido. Esse irmão relatava que estava descontente ali na congregação, na igreja que ele frequenta ali, né? E resolveu mudar, resolveu procurar outra igreja para ele. Mas quando o irmão falou para o pastor do desejo dele de sair, esse pastor virou bicho. O pastor falou para ele assim, se você sair daqui, você vai perder a salvação. A mão de Deus vai recair sobre você. Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ser excomungado e tudo de ruim vai acontecer com você. Porque somente aqui na minha igreja é que se encontra a salvação. Veja, meus irmãos, esse pastor é um pouquinho arrogante, hein? Prepotente, Eu acho que um pastor desse, ele não está preparado para cuidar das ovelhas de Cristo. Eu acho que ele não está qualificado para cuidar das ovelhas de Cristo, não. Mas o pior de tudo é que não é só esse pastor e nem só essa denominação que age assim. Existem muitos outros pastores, muitos outros líderes religiosos e muitas outras denominações religiosas que agem da mesma forma, né? Existem muitas outras que agem como se eles fossem o dono da salvação, a verdade, eles fossem os donos da verdade. É assim que muitas
organizações religiosas agem. Um exemplo. O exemplo clássico disso é a organização das Testemunhas de Jeová. A organização das Testemunhas de Jeová se julga a detentora da salvação. A salvação pertence à organização das Testemunhas de Jeová. Sim. Quer ver? Quer ver o que eles falam? Numa das revistas deles, a revista Sentinela, de 1º de agosto de 1982, página 27, ali eles dizem assim, ó: a menos que estejamos em contato com o canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida. Não importa o quanto leiamos a Bíblia. Veja que organizaçãozinha prepotente essa. Né? Essa organização das Testemunhas de Jeová, ela é irresponsável, para não dizer maldosa, de fazer uma afirmação como essa. Nesse caso, os dirigentes da Torre de Vigia, ou seja, a organização das Testemunhas de Jeová, estão se colocando no lugar de Jesus Cristo, dizendo que a salvação pertence à organização deles. Agora veja, meus irmãos, a palavra de Deus discorda totalmente. A palavra de Deus discorda totalmente de uma afirmação como essa. Né? Bom, o exemplo, eu vou citar um exemplo disso. Existe um texto bíblico que qualquer criança que for filhos de evangélicos, né, qualquer criancinha, filhos de evangélicos, conhece esse texto. Qualquer criancinha. É o texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Ali Jesus disse assim, olha aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, Jesus está deixando claro aqui que o caminho é Ele. O caminho não é a organização das Testemunhas de Jeová, não é pastor, não é bispo, não é papa, não. O caminho é Jesus. Também, na primeira carta de João, no capítulo 5, primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. Ali João escreveu assim, ó, preste atenção nas palavras de João. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Ó, aquele que tem o Filho tem vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Então veja, meus irmãos, existe alguma dúvida que a nossa salvação pertence a Jesus? A nossa salvação não pertence a organização religiosa nenhuma. Nossa salvação pertence a Jesus, né? Vira aqui. Não fala de nenhuma organização das Testemunhas de Jeová, não fala de corpo governante, não fala de pastor, e sim de Cristo. Bom, veja, meus irmãos, quem se entregou para morrer numa cruz por nós foi Cristo. Não foi pastor, não foi corpo governante das Testemunhas de Jeová, foi ninguém não. Quem se entregou para morrer numa cruz por nós foi Cristo. Essa salvação pertence a Ele. Nós somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém de nós merece a salvação. Nós não merecemos a salvação, não. Nós vamos ser salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa a palavra graça? Significa grátis. Nós não temos que pagar pela nossa salvação. Nós não temos que ficar presos a uma denominação religiosa, a uma organização, a um grupo de pessoas para ser salvos, não. Nós temos que ficar presos a Jesus, porque quem morreu na cruz foi Ele. Viram, meus irmãos? Agora, meus irmãos,
eu tenho muito respeito por todos os líderes religiosos, mas isso não quer dizer que eu sou obrigado a concordar com nenhum líder religioso que prega heresia, porque eu tenho respeito a ele. Respeito todos, porque todos são seres humanos, todos são meus irmãos, eu respeito todos. Mas eu não sou obrigado a concordar com nenhuma heresia, né, que nenhum deles prega. Veja, quando eu decidi a ter esse canal no YouTube, eu decidi ter esse canal para pregar a palavra de Deus e para alertar as pessoas sobre as seitas que prejudicam as pessoas, as seitas que fazem mal para as pessoas. Então, o objetivo desse canal, o nome dele é Cuidado com as Seitas. Porque o meu objetivo com o meu canal é alertar as pessoas sobre as seitas prejudiciais e divulgar o nome de Jesus, divulgar a salvação, que a nossa salvação, ela só vem através de Jesus. A nossa salvação não vem através de nenhum líder religioso. Nós não temos que ficar presos a líder religioso nenhum para ser salvo. O meu compromisso é com Deus e com a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então esse é o meu compromisso. Eu não vou concordar com quem está errado para agradar A ou B. Não. Eu não estou aqui para concordar com nada de errado. Agora, não estou aqui para falar mal, para falar mentira também. Por exemplo, eu falo muito sobre as testemunhas de Jeová. Eu falo sobre as testemunhas de Jeová porque eu conheço. Eu falo porque eu conheço. Eu conheço os modus operandi das testemunhas de Jeová. Certo? Então, por isso que eu falo. Eu não falo nada que eu não conheço. Eu falo aquilo que eu posso provar, aquilo que eu tenho as provas. Tem aqui uma pia de pasta aqui de provas. Então, eu falo o que eu posso provar. E então, vejam, meus irmãos. As testemunhas de Jeová, em si, são pessoas boas. São ótimas pessoas. Existem pessoas maravilhosas ali dentro. Aqui na minha cidade mesmo, tem pessoas aqui que são testemunhas de Jeová, que eu tenho pesar de ter perdido a amizade deles. Tenho pesar, porque são pessoas que eu amo de paixão, amo de coração. Mas, infelizmente, eles acham que não pode conversar comigo, porque eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Então, o que eu posso fazer, né? Eu segui uma seita que eu não concordo com a maioria das coisas que ela prega, apenas para ter amizade dos outros, eu não vou. Então vejam, meus irmãos, as testemunhas de Jeová pregam muita coisa errada, mas não é de todo errado. Eu não vou falar aqui que tudo que é pregado ali é errado, não, porque se eu falar também eu estaria mentindo. Não. Eles pregam muita coisa boa também. Ali tem muita gente boa, igual eu disse. Agora, veja, e eu não faço vídeo só falando mal, não. Outro dia, por exemplo, eu fiz um vídeo defendendo as testemunhas de Jeová. Fiz um vídeo aqui defendendo as testemunhas de Jeová. Então eu falei no meu vídeo que as testemunhas de Jeová, elas não são obrigadas pelos seus líderes a votar nulo, a anular o seu voto. Os líderes das testemunhas de Jeová não falam isso para as testemunhas de Jeová. Eles ensinam que não é nenhum sistema de governo que vai resolver os problemas da humanidade. Por isso não vale a pena votar. Então, se alguma testemunha de Jeová vota nulo, vai ali na urna e anula seu voto, não é porque ninguém está obrigando ele a fazer aquilo. Ele está fazendo aquilo porque a consciência dele é que está dizendo para ele fazer aquilo. Então, o corpo governante, os líderes das testemunhas de Jeová, não falam assim, vocês têm que votar nulo, vocês têm que ir lá na urna e anular o voto de vocês. Não falam isso. Não falam. Isso aí eu não estou aqui para mentir, para falar mal de ninguém, para falar coisa que não é verdade. Então vejam, meus irmãos. Então o que acontece? Eu fiz um vídeo defendendo as testemunhas de Jeová.
pensei assim, agora pelo menos eles vão pegar um pouquinho mais brando comigo, né? Não vão pelo menos dar menos dislikes, vai pelo menos não vão me agredir tanto nos comentários. E não fez diferença nenhuma. Os comentários foram agressivos do mesmo jeito. Muitos comentaram ali me agredindo da mesma forma, me chamando de apóstata, de mentiroso, E os dislikes foram os mesmos, mesma coisa. Então mostra que as testemunhas de Jeová, eles são pessoas boas, mas eles estão sendo influenciados por pessoas más, que são aqueles 8 senhores, né, que vivem lá em Brooklyn, aqueles senhores que eles chamam de corpo governante. Então, aqueles senhores são pessoas péssimas, aqueles ali são pessoas horrorosas, são pessoas que não valem nada. E as testemunhas de Jeová acreditam neles e até brigam com a gente por causa deles, né? Defende eles ali com unhas e dentes e até brigam com a gente por causa deles. Mas veja, as testemunhas de Jeová são pessoas boas, estão apenas seguindo as pessoas erradas. Então é isso que eu tenho a falar das testemunhas de Jeová. Então, portanto, meus irmãos, a nossa salvação pertence a Cristo. A nossa salvação não pertence a organização religiosa nenhuma e nem a pastor nenhum. Nenhum, nada. Nem a ser humano nenhum. A nossa salvação pertence a Cristo. Portanto, se você, meu irmão, for testemunha de Jeová e quiser sair, não precisa ter medo de maldição, nem de... Não. Você vai ser... Quem vai salvar você e quem vai decidir se você vai ser salvo ou não é Cristo. Não é corpo governante, não é pastor, não. Então, portanto, quando você quiser sair de uma religião, sair de uma denominação religiosa e ir para outra, sai tranquilo, vai tranquilo para a denominação religiosa que você quiser. Porque é Cristo que vai definir se você vai ser salvo ou não. Porque foi Ele que deu a vida para nossa salvação, foi Ele que derramou o seu sangue ali. Então, Ele é quem vai escolher quem vai se salvar. Não é nenhum pastor e nenhuma organização religiosa, não.